Bora falar sobre a 34ª rodada da Premier League, aquele compromisso de todas as segundas-feiras aqui no canal entre você e eu, naquele bate-papo, naquela resenha. Então já chega junto no like, se inscreva no canal, dê o hype no vídeo e bora acompanhar esse resumo da rodada. Muita coisa para a gente falar. Vamos falar da briga intensa no topo da tabela pelo título entre Arsenal e City. Vamos falar de Copa da Inglaterra, já com a final definida entre City e Chelsea, jogo no dia 16 de maio, então anote na sua agenda. Vamos falar da briga intensa no rebaixamento, o Tottenham passando por mais um drama, com mais uma lesão grave, aliás, lesões no elenco, e a gente vai contar tudo para vocês. Claro, passando também para os outros jogos, porque foi uma rodada que durou toda a semana passada, né? Ela começou ali na terça, teve jogo na quarta, depois teve jogo na sexta, no sábado e no domingo, né? Terminando nessa segunda-feira com o Manchester United vencendo o Brentford por 2-1. Vamos aos resultados, antes de mais nada, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, ó, começando aqui sobre os jogos da semana passada, né? O Brighton venceu o Chelsea por 3-0. Vamos recapitular essa derrota vexatória do Chelsea que resultou na demissão do Liam Rossenior do comando da equipe. Depois o Callum McFarlane assume o comando do Chelsea. O Chelsea com outra postura, hein, contra o Leeds. Fez uma partida bastante aceitável. Robert Sanchez pegando muito e conseguiu ir para uma final, mesmo na crise, vai disputar uma final aí nesta temporada. Então, resultado importante para o Chelsea na Copa da Inglaterra, mas na Premier League a rodada começou com esse 3-0 e a demissão do Liam Rossenior. Tivemos o Bournemouth empatando 2-2 com o Leeds, o Ryan marcando um dos gols do Bournemouth. O Bournemouth faz uma ótima campanha no campeonato, né? Ali na 7ª colocação na tabela, 14 jogos sem perder, hein? Que sequência sensacional. E também tivemos a vitória do City fora de casa contra o já rebaixado Burnley, gol do Haaland. Também tivemos Sunderland 0, Nottingham Forest 5. Isso é uma notícia horrível para o Tottenham, porque com esse resultado o time do Nottingham Forest vai respirando ali contra o perigo do rebaixamento, indo a 39 pontos, estando a 5 pontos do Tottenham, faltando 4 rodadas. A missão do Tottenham vai ficando cada vez mais difícil, pessoal. E essa vitória fora de casa foi uma das piores, a pior vitória do Sunderland na primeira divisão depois de muito tempo. É uma situação bastante incomum para o Sunderland, que não tomou uma traulitada dessa no campeonato e perde de 5-0 contra o time que já está pensando o quê? Na decisão do contra o Aston Villa na Europa League, hein? Tem Europa League na quinta-feira, duelo entre Forest e Aston Villa em 2 partidas. Também tivemos no sábado o Fulham vencendo o Aston Villa pensando muito nesse jogo contra o Forest na Europa League. O Liverpool venceu o Crystal Palace e encaminhou a sua classificação praticamente para a próxima edição da Liga dos Campeões. A nota triste foi a lesão do Salah, né? Uma lesão muscular, e a gente não sabe se ele pode ter feito a sua última partida com o Liverpool, porque dependendo da gravidade da lesão muscular, pode perder aí o restante da temporada para que ele foque na recuperação para jogar a Copa do Mundo com o Egito. O West Ham, num jogo maluco, doido, decidido nos minutos finais, com o Everton marcando, depois o West Ham também marcando nos acréscimos, loucura. Vitória importantíssima do West Ham para cima do Everton por 2-1, que vai mantendo o West Ham ali sobrevivendo ali a questão do rebaixamento, né? Nessa briga intensa com o Tottenham, está a 2 pontos dos Spurs na tabela de classificação, né? O West Ham agora pega o Brentford na próxima rodada, tem 36 pontos na 17ª colocação, e o Tottenham com 34 pontos, porque venceu o Wolverhampton por 1-0, gol suado do João Palhinha, mas teve nota triste nesta partida, né? O Xavi Simons está fora da temporada, rompeu o ligamento cruzado, não joga a Copa do Mundo, um dos melhores jogadores do Tottenham nesse momento conturbado do time, né? Desde que o De Zerbi assumiu o comando do time, o Xavi Simons está fora, mas como o Tottenham sofre com lesões, né? Que loucura.
Também tivemos, pessoal, dando sequência aqui, ó, o Arsenal vencendo o Newcastle por 1-0, um jogo que teve muito nervosismo, teve gol logo no começo, um belo gol do Eze, um chute fora da área. O Arsenal segurou o Newcastle, venceu e abriu 3 pontos de vantagem na tabela, mas com um jogo a mais, né? Então é importante a gente destacar isso. O Arsenal com a vitória indo a 73 pontos, pega o Fulham na próxima rodada e o Manchester City com 70, com um jogo a menos, pega o Everton, tá? Na próxima rodada. O City que venceu na rodada o próprio time do Burnley, que já está rebaixados, e fechamos a rodada com Manchester United 2-1 para cima do time do Brentford. Vitória com gols de Casemiro e gol de Chesco. Casemiro ainda 9 gols e o Bruno Fernandes com 19 assistências, hein? Aliás, o Bruno Fernandes igualou o Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United entre participações para gol, entre gols e assistências. São 140. São 70 gols e 70 assistências para o Bruno Fernandes com o Manchester United. O mesmo vale para o Cristiano Ronaldo, também com 140 participações para gol. Números incríveis, né? São 103 gols e 37 assistências para o Cristiano Ronaldo. É a dupla de português histórica deste Manchester United. É claro, o Cristiano Ronaldo muito mais vitorioso no United do que o Bruno Fernandes. Vamos falar primeiramente sobre a luta contra o rebaixamento. Porque, gente, o Tottenham vai ter pela frente um adversário bastante complicado, que é o Aston Villa, né? E o Aston Villa está pensando na Europa League, né? Tem esse lado. O time do Tottenham ganhou e não fez mais que obrigação de ganhar, mas tem muita dificuldade para ganhar do Wolverhampton fora de casa. Mas o que pega foram as lesões do Solanke e do Xavi Simons, né? O quanto o Tottenham sofre com lesões nesses últimos recortes de temporada, da temporada passada para cá, né? São muitas lesões graves, né? O Kulusevski já foi informado que nem joga essa temporada, ele vai ficar mais de um ano sem jogar bola. E parece que também coloca em dúvida a participação dele na Copa, né? Porque a Suécia está na Copa do Mundo. E nada do Kudus voltar, o Madison voltou, mas está totalmente sem ritmo. Agora o Solanke com uma lesão muscular e o Xavi Simons, que era um dos melhores jogadores do time nesse momento conturbado, rompe o ligamento cruzado e está fora da temporada e fora da Copa, né? Então, para mais drama para essa situação ruim do Tottenham. E assim, o West Ham venceu o Everton num jogo em que o Souček fez 1-0, e aí veio o ferrolho do West Ham se conformando com o resultado. Eis que o Dewsbury Hall faz um gol no finalzinho do jogo, já quase nos acréscimos, mas aí o Callum Wilson achou um gol num contra-ataque e o time do West Ham conseguiu aos 47 do segundo tempo vencer o Everton num jogo em que eles quase se complicaram. O jogo teve polêmica, estão falando de pênalti no Matheus Fernandes, quando o jogo ainda estava 1-0 para o West Ham, antes mesmo do empate do Dewsbury Hall ali, e agora são 2 pontos que separam os rivais londrinos na luta contra o rebaixamento, e a tendência é que a briga fique entre os dois, porque o Leeds pontuou na rodada, tem 40 pontos, é o 15º. Está a 6 pontos do Tottenham na luta contra o rebaixamento, faltando 4 rodadas. São 12 pontos em disputa até maio, até o final de maio, até o dia 23 de maio, que é a última rodada. E o Nottingham Forest também venceu e goleou o Sunderland com o show do Igor Jesus, fazendo gol e dando assistência. O Morgan Gibbs-White dando assistência e marcando gol. 13º gol dele no campeonato. Mais uma partida boa do jogador do Forest. E destaque individual nessa temporada até é difícil. Eu ainda estou pensando aqui qual jogador que eu vou destacar individualmente para fazer o vídeo de destaque da rodada. Mas é o seguinte, o West Ham e o Tottenham se deparam agora com uma briga entre eles para saber quem vai safar, porque para mim o Forest está muito encaminhada a permanência, né? Está a 5 pontos do Tottenham, claro que todo cuidado é pouco, matematicamente o Leeds e o Nottingham têm risco ainda, né? Mas são pontos bastante consideráveis em comparação ao Tottenham
E o West Ham, aos pouquinhos, também vai tendo um momento interessante, porque nos últimos 5 jogos, o West Ham perdeu um apenas. Comparado ao Tottenham, o West Ham está jogando melhor ou está sendo mais resultadista, está tendo mais sorte nesse momento em que passou apuros contra o Everton e poderia ter vencido. O Everton poderia ter vencido o jogo, mas os deuses do futebol estão a favor do West Ham nesse momento. E o Tottenham, com os desfalques, nesse elenco totalmente desmantelado, e perde o Xavi Simons, né, que é um jogador muito importante para a seleção da Holanda na Copa, e agora perde um jogador importante para a reta final da temporada, né? Então, realmente, o De Zerbi vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time, montar um time competitivo para a reta final, porque realmente é muito complicada a situação dos Spurs. E assim, eu falo porque são situações bastante difíceis, né, para esse Tottenham, dadas as devidas circunstâncias, né? O Tottenham venceu a primeira, gente, e teve que esperar 15 jogos para vencer a primeira, né? Isso é uma absoluta vergonha, né? Então o Tottenham está nessa situação por causa da sua diretoria, que não planejou contratar em janeiro, perdendo jogadores como o Brennan Johnson e simplesmente não fizeram nada para repor, né? Perdeu um jogador que, por mais que é o jogador que marcou o gol do título da Europa League na temporada passada, o Tottenham fez uma janela de inverno muito ruim, em meio a um monte de lesionados, e lesões não paravam, né? Realmente uma ingerência absurda, né? E claro que a diretoria tem total culpa disso, e nós temos uma chance enorme de vermos o maior vexame da história da Premier League, um time de Big Six ser rebaixado. Essa que é a verdade. Mas, até lá, ainda tem situações importantes. O West Ham, por exemplo, vamos lá, tem pela frente alguns jogos difíceis, tá? O West Ham tem o Brentford fora de casa na próxima rodada, depois pega o Arsenal, que está brigando pelo título, então esse jogo é fundamental para os dois aqui, né? Em objetivos diferentes. O West Ham depois tem o Newcastle fora e depois tem o Leeds em casa. Comparado à agenda do Tottenham, o Tottenham, por exemplo, vai ter ainda mais 4 jogos para disputar nesta reta final de temporada. Vai ter o Aston Villa, que está com foco na Europa League, depois tem o Leeds, que é um confronto até direto, mas o Leeds está bastante encaminhada aí a sua permanência. Depois pega o Chelsea que mira aí agora todas as fichas, vencer a FA Cup para ter vaga na Europa League na próxima temporada, né? Porque o Chelsea, com as 5 derrotas seguidas sob o comando do Rosseno, caiu para a 8ª colocação com 48 pontos, né? Aquela partida tenebrosa contra o Brighton no começo da semana passada, na última terça-feira, né? Isso deixou bem complicada a situação do Chelsea. E o Tottenham ainda tem o Everton na última rodada. Então, assim, tanto o West Ham como o Tottenham tem uma agenda pesada de jogos, né? Uma agenda difícil, né? Então, assim, não tem como a gente projetar de forma assertiva o que vai acontecer nessas 4 rodadas que virão. Mas eu vejo o Tottenham na resiliência do De Zerbi motivar essa galera para ir em busca de se livrar do rebaixamento, buscar a salvação. Mas o West Ham eu vejo um time mais inteiro, né? Até porque não tem tanto desfalque de lesão, e o Nuno tem feito um trabalho bom aí de resultados interessantes, né? São 2 equipes muito fracas, tá? Essa que é a grande verdade, mas se você olhar o momento do West Ham do Tottenham, o momento do West Ham é melhor, né? À toa que o West Ham ficou muitas rodadas na zona de rebaixamento, e o Tottenham vai completar a sua 3ª semana já na zona de rebaixamento, né? Então isso é bastante complicado. Agora, pessoal, mudando um pouco de assunto, lá no topo da tabela, o Arsenal venceu porque precisava vencer. E não importa se é por 6-0, se é por um gol chorado. E não foi um gol chorado, foi um baita gol do Eze no começo do jogo. E o Arsenal conseguiu segurar a pressão
do Newcastle, que teve oportunidades, o Arsenal também teve suas chances também, mas é um time que pisa em ovos, né, por conta de toda essa instabilidade. E ainda tem o Atlético de Madrid agora no meio de semana na semifinal da Liga dos Campeões. O importante para o Arsenal é vencer para ganhar confiança, né? É um time que tá faltando confiança, né? E uma vitória, mesmo você não sendo brilhante, você ganha confiança para pegar o Fulham, que é um time que está na 10ª colocação, né? E que venceu o Aston Villa na rodada, né? Então, para o Arsenal é uma vitória que ajuda bastante, mas é um Arsenal que é aquilo, né? Não é o futebol que agrada, né? Não vive o melhor momento do seu rendimento no futebol. Eu acho que a gente nem vai ter que ficar aqui fazendo acusações e cobranças do Arsenal melhorar o seu futebol na reta final, porque o Arsenal vai mesmo jogar da forma como tem que jogar para conseguir aí os resultados para o final do campeonato e ainda torcer contra o City, né? E ter saldo de gols, né? Principalmente na questão do ataque, né? Porque o City tem 2 gols a mais que o Arsenal no melhor ataque, que seria, nesse ponto, o divisor de águas e desempate na luta pelo título. Então, o Arsenal tem 64 gols e o City tem 66. O City tem um jogo atrasado contra o Crystal Palace que deve ser realizado um pouco mais para frente, porque o Crystal Palace está disputando semifinal de Conference League contra o Shakhtar Donetsk. Vai ser na quinta-feira esse jogo do Crystal Palace contra o Shakhtar Donetsk, primeiro jogo fora de casa, e depois o Palace decide dentro de casa, né, no Selhurst Park. Mas o Arsenal vai precisar de vitórias importantes com uma margem elevada de gols. Então precisa fazer o seu papel. Se vai jogar bem ou não, a gente não sabe, mas claro, nesse momento, depois que o Arsenal se colocou em toda essa situação, é realmente bem complicado, haja vista que se o Arsenal não for bem sucedido na temporada, ser vice da Premier League e não ir para frente na Champions, com certeza tem que colocar na conta do Arteta e isso pode custar o emprego dele, não tem a sombra de dúvidas, né? O City é um time inteiro, né? E o City, mesmo não vivendo, o City massacrou o Burnley quando venceu no começo da rodada, no começo da semana passada, né? Teve chance de golear o Burnley, fez só 1-0. E ainda na Copa da Inglaterra saiu de um apuro, né? Não foi um City totalmente reserva, praticamente, e venceu por 2-1 de virada, né? O Southampton fazendo o primeiro gol lá com o irlandês, o Azi, e depois o gol do Doku e o golaço, né, do Nico Gonzalez na reta final do jogo, garantindo a virada do City, que vai para sua 4ª final seguida de Copa da Inglaterra. Isso nunca aconteceu na história do campeonato, que tem 156 anos de existência, é o campeonato mais longevo da história do futebol. Nunca aconteceu um time ser finalista por 4 edições seguidas de Copa da Inglaterra, e isso só é Guardiola, porque semifinalista já foi 7 vezes seguida, né? Então realmente é bizarro, é surreal. O time do City é zica, meu. O time é forte, mesmo numa temporada muito difícil, né? Do City, né? Já visto que na Champions League não prosperou e tá tentando ganhar ali no pelo, assim, ó, no laço, roubar o título do Arsenal ali na reta final, hein? E pode ser que aconteça caso o Arsenal não abra o olho e melhore seu rendimento. Mas ganhou do Newcastle, que é o mais importante. O Newcastle que está num clima totalmente ruim, né? 14º colocado, muito mal. Ed Howe pode até mesmo sair do comando do time aí nessa off-season. O Otemade já deixou de seguir o Newcastle. A contratação de 90 milhões aí para substituir Isaac, que tem 8 gols no campeonato, mas que não está jogando nada há muito tempo e que deve jogar com a Alemanha a Copa do Mundo. O Otemade pode sair do Newcastle, né? E o Newcastle
quarta derrota seguida do Newcastle, né? Então, 14ª colocação. Depois que tomou a saraivada do Barcelona, o Newcastle foi de ladeira abaixo no campeonato e eu não vejo nenhuma projeção para o Newcastle na próxima temporada, a não ser perder jogadores importantes, né? Pode perder Tonali, pode perder Bruno Guimarães, o Otemaji mesmo, mas realmente é uma temporada bastante decepcionante do Newcastle. Haja visto que na temporada passada quebrou o jejum de 71 anos de ganhar um título elite, né, com a Copa da Liga Inglesa e tudo mais. E vamos ver o que vai acontecer. Liverpool, quarto lugar, venceu o Crystal Palace por 3-1, importante resultado. A lamentação da lesão do Salah, né? A lesão do Salah que pode ter feito a sua última partida com o Liverpool, né? O Liverpool que venceu o Crystal Palace teve um gol polêmico, né? Do Crystal Palace, um gol do. Caramba, me fugiu a memória agora o gol do Palace, mas eu acho que foi do colombiano lá. Eu vou tentar lembrar aqui, mas foi o Daniel Munhoz. Daniel Munhoz fez o gol e parece que o goleiro, o Woodman, né, que é o terceiro goleiro do Liverpool, que o Mamardashvili machucou, ele meio que se lesionou ali na jogada e caiu, e o lance continuou e o Munhoz chutou a bola e foi pro gol, né? E mesmo assim não adiantou em nada, porque o Isaac foi titular, marcou gol, que é importante para dar moral para uma temporada que ele perdeu praticamente ela por completo por conta de uma fratura. O Robertson curtindo também seus últimos jogos como atleta do Liverpool, marcando também. O Florian Wirtz também no tirombaço, belo gol do Florian Wirtz, no chute bem seco na bola, no ângulo do goleiro também, foi bem feliz na jogada, o Florian Wirtz, né? Que é um jogador que também esperávamos mais, né? Nessa temporada do Liverpool, muito difícil, né? Mas já está na quarta colocação e praticamente aí selando a sua classificação para a Liga dos Campeões com 58 pontos. Vai pegar o Manchester United na próxima rodada. O Manchester que venceu o time do Brentford por 2-1, com o Bruno Fernandes sendo um espetáculo mais uma vez, né? Ele participa dos 2 gols, né? No primeiro gol, ele cobra o escanteio, o Maguire ajeita de cabeça para o Casemiro fazer o 9º gol dele no campeonato, e depois, no contra-ataque, ele serve o Chesco para fazer o gol. O Chesco também que, por mais que ele tenha tido início de temporada bastante sonolento, já tem 10 gols na Premier League, uma contratação pesada para essa temporada e praticamente também vai somando bons números aí nessa reta final e vai fazendo com que o Manchester United se aproxime do objetivo, para mim já mais que encaminhado que o Liverpool. O United com 61 pontos, né? Vai jogar com o Liverpool na próxima rodada valendo a 3ª posição na tabela, que é importante, né? O United com esta vitória chegando a 2 vitórias seguidas, né, na disputa. Terá o clássico contra o Liverpool na próxima rodada e vai ser muito bacana a gente acompanhar, porque na próxima rodada, pessoal, nós vamos ter clássicos importantes, claro, né? Mas a gente, claro, vai ter essa atenção para City, para Arsenal, né? O Arsenal pegando o Fulham, o City pegando o Everton, né? O Chelsea pegando o Forest, e eu vou trazer depois todos os jogos, né? Mas para o Manchester United, muito bom. Existe aí alguns burburinhos de mercado da bola que o Carlos Baleba possa ser o reforço para o Manchester United, para a vaga do Casemiro, que vai fazer uma falta tremenda para o time do Manchester United. Aliás, o Casemiro vivendo um momento incrível na sua carreira. Ele com 34 anos, ele teve uma estatística, pessoal, muito interessante aqui da Opta. Ele fez 11 desarmes, ganhou 16 duelos, realizou 19 cortes no jogo contra o Brentford e é o único jogador nas últimas 20 temporadas a registrar todos esses números em uma única partida de Premier League em todos os tempos. Ou seja, o que ele fez hoje foi gigantesco. Outro
outro ponto sensacional para a gente falar do Casimiro, né? Ainda vive o auge do seu futebol e está a caminho de jogar no Inter Miami, se eu não me engano, está indo para jogar nos Estados Unidos aí o Casimiro, né? Vamos ver se realmente isso vai mesmo ser consolidado após a temporada. Importante para o Manchester United a vitória. Claro, tem o Liverpool na próxima rodada, como eu disse, o jogo será no domingo às 11h30 da manhã, jogo legal da gente acompanhar no final de semana, e também tem o Tottenham pegando o Aston Villa também no domingo às 3 da tarde. Vai ser um final de semana bastante legal, assim, de jogos para a gente falar. Eu quero falar também do Chelsea, que por mais que tenha toda essa crise, realmente é uma crise, tá? Eu vou fazer um vídeo devagarzinho aqui contando para vocês os bastidores dessa crise do Chelsea, e quem tem culpa é a Blue Coal, que é a dona do Chelsea há aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos, né? O quanto gastou, o quanto o clube está devendo, o quanto o clube está com déficit absurdo e o quanto fazem de opções erradas, né? Quantas tomadas de decisões bastante equivocadas do Chelsea, né? Contrata o Liam Rosenior para um contrato de 6 anos, até 2031, para demitir ele em 3, 4 meses, né? E tira o cara lá do Estrasburgo. O Liam Rosenior, pessoal, nunca deveria ter assumido o Chelsea. Ele não tem quilate para isso ainda. Ele não tem peso para isso, né? O Chelsea deveria ter ido atrás de um treinador de vitrine. Tinha que ir atrás de um treinador, ou se não, jogasse com o interino. Porque não é possível. Agora o Chelsea joga com o interino, o Callum McFarlane, que pode ser campeão da FA Cup, vai encarar o City na final no dia 16. O Chelsea, que jogou muito bem não jogou muito, fala assim, pô, jogou muito bem, mas em vista do que jogou nos últimos 5 jogos, que não marcou um gol sequer, o Chelsea foi muito bem contra o Leeds e o Robert Sanchez fez boas defesas. Mas o Chelsea criou oportunidades, teve chances e conseguiu fazer um resultado importante contra o Leeds, que faz uma boa campanha de recuperação, né? Em vista desse perigo do rebaixamento, mas tem feito bons jogos da temporada e vendeu caro essa derrota para o Chelsea. E o Chelsea, em meio a uma crise, pode botar todas as suas fichas na final da FA Cup, porque lhe dá uma vaga para a Liga Europa, já que para a Premier League a situação não está nada boa, porque o time despencou para a 8ª colocação. Nesse momento não pega nem Conference League, então é uma situação bastante difícil, né? Claro, o Chelsea sofre com a lesão do Estevão, que está fora da temporada, ainda é dúvida até mesmo para a disputa da Copa do Mundo, mas se você olhar depois dessas semanas tenebrosas com o Liam Rosenior, e aliás mostrou muito que os jogadores não iam com a cara, porque ninguém despediu do Liam Rosenior pelas redes sociais ou mencionou o treinador após a demissão dele. E também comparar o jogo do Chelsea dos 3-0 que levou do Brighton contra o Leeds é outro comportamento. Então, com certeza, o treinador não deu fit com o elenco, né? Mas isso é culpa da querida Blue Coal, que mais uma vez batendo o recorde de, para falar burrice, né? Bater recorde de decisões equivocadas. E quem paga o pato é a torcida. A torcida quer a Blue Coal longe do Chelsea, mas tá difícil. Vamos ver. Ganhando a FA Cup, claro, é o City, vai ter ganhado o City. O City vive numa fase muito boa. Nessa reta final, tá tudo dando certo para o City, mesmo quando não foi tão brilhante contra o Southampton, que estava 20 partidas invicto, somando todas as competições, e ficou por pouco, tá? O Southampton chegar a uma final de FA Cup, e a última vez que eles foram campeões foram nos anos 70, assim. É surreal. Mas é isso. Para o Chelsea, em meio à tormenta, tem algo para mirar ainda nesta temporada e, quem sabe, melhorar também, né, na tabela de classificação. Lembrando que o Chelsea vai encarar o Forest. Para a gente fechar aqui, pessoal, rodada do final de semana, começando aqui, ó, trazendo aqui para vocês. A rodada começa na sexta-feira,
no dia 1º de maio, feriadão, então bora curtir Premier League, anote na agenda Leeds e Burnley. No sábado, jogos importantes às 11 da manhã, Brentford e West Ham, Newcastle e Brighton, Wolverhampton e Sunderland e Arsenal e Fulham, esse jogo às 1h30, os outros 3 às 11 da manhã. No domingo, às 10 da manhã, Bournemouth recebe o Crystal Palace, e às 11h30 o clássico Manchester United e Liverpool no Old Trafford, e também o jogo entre Aston Villa e Tottenham. Na segunda-feira, mais 2 joguinhos para fecharmos a rodada. Temos Chelsea e Nottingham Forest às 11 da manhã, isso mesmo, aqui está às 11 da manhã. E também temos às 4 da tarde o duelo entre Everton e Manchester City. E com isso, pessoal, eu vou fechando aqui o meu resumo, porque eu falei tudo em meia hora para trazer tintim por tintim o que está acontecendo. Está tudo em aberto, tanto a briga pelo título, como também na parte de baixo da tabela, mas com o Tottenham agora com muito mais dificuldade, depois com a lesão do Solanke e do Xavi Simons. Eu vou aparecer aqui mais vezes na semana com conteúdos. Tem aí o Aston Villa com Force na Conference League, tem o Arsenal disputando semifinal com o Atlético Madrid na Champions, tem o Crystal Palace também num momento único na sua vida como clube, fazendo uma semifinal europeia de Conference League contra o Shakhtar Donetsk. Então vai ter conteúdo aqui aos poucos aqui no canal para a gente seguir resenhando, e eu volto em breve aqui para a gente falar ainda mais de Premier League, porque ainda tem o destaque da rodada, você vai saber em breve aqui, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, dê o hype no vídeo que é importante, comente e bora crescer, hein? Eu tô perto dos 2.000 inscritos, gente, de um trabalho de quase 3 anos aqui no canal, hein? Eu não desisto, e eu quero crescer, e eu preciso da ajuda de vocês para conseguir esse objetivo e fazer o Expresso Premier League crescer cada vez mais. Um forte abraço, tamo junto e uma ótima semana, e cuide-se bem, hein? Valeu!